Eu falei que o meu instinto aranha tinha ativado. Ninguém acreditou. Não, eu falei. Com a palavra, Débora. Aumenta a tela. Vamos aumentar aqui. Clicar no botão certo aqui. Primeiro, não mandem aí. Eu não mando no programa, mas quem for mandar aí, não manda história casado, não. Manda só história de namoro, porque é só história de namoro que é divertido. Porque casado tem outro peso, né? Principalmente quando tem criança envolvida e tal. Aí a gente... Eu quero chorar. Para, porque você vai contar essa história? Eu vou chorar, eu não consigo. Eu tô sensível, eu choro. Porque eu sou menina, eu choro. Mas assim, olha só. Um relacionamento que começou errado e tem tudo para dar errado, certo? Passou por um álbum do Mamonas Assassinos durante a Federal. Tô até triste por ter falado isso. Ninguém me avisou isso antes. Por isso que não pode. Tem que ser evitado. Passou por uma situação de descontrole completo durante uma universidade federal. Cada um para um lado, assim, né? Fazendo coisas diversas. Aí resolvem se casar sem ter um propósito junto, sem os dois se converterem de fato, falarem, não, olha, a gente se arrepende de tudo que a gente fez, e daqui para frente vamos viver uma vida completamente diferente. É muito provável que uma hora ou outra alguém dissocie ali. No caso, foi a sua esposa que dissociou. E, cara, aí eu vou falar uma coisa muito pessoal, assim, né? Que não que eu tenha passado nada próximo disso, nada próximo disso que vocês passaram, mas quando a pessoa dissocia, assim, e quando a pessoa entra num processo depressivo desses, ela abre espaço para que coisas esquisitas comecem a falar na cabeça dela. Então, se a sua esposa te disse antes de casar, eu não sei, eu gosto de meninas, essas coisas de faculdade federal, essas titicas que colocam na cabeça das meninas quando elas estão nessa vibe aí de libertinagem à solta. Porque na faculdade federal você pode ser tudo, cara. Você pode até colocar a calcinha da sua esposa e desfilar, assim, que todo mundo vai bater palma, é isso. É normal, tudo vale. É normal, Não tem estranhamento com relação a nada disso. Não, você pode... Sério, você pode chegar lá com uma melancia na cabeça que ninguém vai sequer notar a sua presença. Você vai subir, você vai assistir aula, o professor não vai falar, e essa melancia na sua cabeça? Tudo... O esquizofrênico é natural. Se você chegar lá de terno, vão perguntar, e aí, virou pastor? É isso. Então, o padrão é invertido. Então, ela já tinha ali uma questão relacionada à sexualidade dela antes de casar, que obviamente não foi resolvida. Ela entrou num casamento onde coisas difíceis aconteceram. Crise financeira, a morte da mãe dela. Ela entrou num processo depressivo. E o negócio da depressão, cara, óbvio, tem a parte da doença de fato, mas a doença, ela abre um caminho dentro da cabeça, que eu digo por experiência pessoal, que esse caminho, ele permite que coisas estranhas falem coisas esquisitas dentro de você, cara. Que é muito esquisito. É uma coisa, assim, que não é possível ser explicado, que não a partir de um plano espiritual. Não tem como explicar de uma forma material o que acontece dentro da sua cabeça quando você está lá naquele lugar, quando você está lá naquele quarto escuro ali, quando aquelas coisas estão acontecendo. Com certeza, mas também, então, só um adendo, eu diria, da minha perspectiva, não é só uma experiência espiritual ou, digamos assim, uma vivência religiosa, vivência sacramental que corrige a depressão. Não. Assim, tem a parte fisiológica, mas eu digo que a parte fisiológica, ela abre uma brecha. É isso que abre para você começar a pensar muita coisa louca que nem você sabe explicar quando você passa da crise. Ela abre uma brecha para coisas estranhas, sim. Né? E aí essas coisas estranhas só estão esperando a oportunidade ali para se fazerem valer. Aí a hora que ele falou, cara, eu vou levar ela numa viagem. E aí já tem um casal ali que ela não gosta. O instinto aranha já apitou. Eu falei, cara, não vai dar certo isso, né? Sim. Então, levou ela para essa viagem, assim, e aconteceu essa grandíssima merda, que não tem outra palavra para explicar.
E aí, dentro de um casamento, a gente está vendo, né, isso. Ainda bem que é um relato anônimo, porque é muito difícil um homem vir publicamente dizer isso, né? Cara, isso aí aconteceu e foi isso. E hoje eu tenho uma família e eu preciso passar e perdoar. Os homens desse programa são extremamente corajosos e, em sua maioria, honestos, e eles gostam... Tipo, a maioria dos relatos que a gente recebe aqui é de homem, e são relatos bem escritos, de pessoas honestas, que você vê transparecer um desejo de receber algum tipo de orientação, algum tipo de ajuda. E é isso também que a gente se propõe aqui, apesar das brincadeiras e zoeiras, mas, né? Eu gostei desse relato, porque, na verdade, ele não é que ele está esperando ser ajudado, não. Ele está oferecendo ajuda a outras pessoas. Esse depoimento foi um alerta. Isso. Esse depoimento foi um alerta para as pessoas, porque é o seguinte, quando eu fui casar, eu casei na igreja protestante, né? Eu e meu esposo, nós éramos evangélicos. E um pouco antes da gente casar, o pastor sentou com a gente e falou assim, olha, agora é a hora de vocês abrirem muito bem os olhos. Tipo, olha bem para esse homem, olha bem para essa mulher e procurem todos os defeitos possíveis que podem levar vocês a não se casarem. Porque depois que vocês casarem, aí é a hora de fechar os olhos e não reparar em mais nada. E, tipo, meio que é nessa situação que esse cara se encontra, entendeu? O que era para ele ter visto antes de casar, ele negligenciou, ele até viu, mas achou que poderia, né, superar, que poderia contornar. E hoje ele se vê numa situação em que ele tem que aceitar e conviver com essas coisas, até porque, além do matrimônio, ele tem uma filhinha, né? Sim. Então, eu achei muito interessante esse relato dele, porque foi dizendo para os caras justamente isso, tipo, não ignorem os sinais, não fechem os olhos para as coisas, não acreditem que aquela pessoa vai mudar, porque não vai. Foi mais para isso que eu acho que ele escreveu, porque a situação dele, tipo, não tem conceito. A situação dele é, tipo, esperar por um milagre, esperar por Deus derramar a graça na vida dessa mulher, e nenhum ser humano está perdido até que deu seu último suspiro, né? Então ele diz que vê a fé dela mais gelada do que antes, vê tudo isso. Se a vida dela mudar nesse sentido, ela pode se transformar numa nova pessoa. Eu não acho que o casamento deles está fadado a um fracasso eterno, mas, tipo, a situação hoje é essa. Ele fala isso, né, no final do relato. Eu podia ter evitado muita coisa. Então, tipo, hoje tá bom, mas talvez fosse melhor com outra pessoa. Eu senti no sentido de eu poderia ter feito escolhas melhores que me levariam a situações melhores. Isso. Sim. Agora, os mundos possíveis, das escolhas possíveis também, né? Ele também diz, nos mundos possíveis eu não teria a minha filha, por exemplo. Então, sim. Ele essa consciência, eu acho muito interessante, porque ter essa consciência é muito bom, é um avanço, entendeu? Saber reconhecer-se num relacionamento ruim, que você não pode mudar, é melhor do que endoidar, do que entrar numa neurose, do que viver uma fantasia que, tipo, meu casamento é muito bom, a mulher é maravilhosa. Você pira. Ele tá sendo honesto, entendeu? Tipo, é essa a minha situação. Isso. Eu amo a minha mulher, mas ela fez isso comigo. Eu tenho uma filha que eu não deixaria, eu não trocaria nada na minha vida em que essa filha deixasse de existir. Mas a minha situação é essa, pronto. Eu não queria não ter passado pelo que eu passei se fosse para minha filha não existir. Isso é muito importante. Né? Muito. Eu prefiro ter passado por todo esse sofrimento, carregar isso até o fim, só para que ela exista. Porque, no final das contas, existem coisas muito mais importantes do que ser feliz. Terrena, né? Do que ser feliz. Ser feliz não é a coisa mais importante. Só que óbvio que isso é doloroso, óbvio que isso é muito difícil. E óbvio que você provavelmente, se chegar nessa conclusão, vai sofrer o resto da vida. Mas você tem que, talvez, ressignificar esse próprio sofrimento e oferecer isso a Cristo. Eu acho que ser feliz é muito importante. Eu acho que a gente foi criado para a felicidade. Porém, que a gente tem que a nossa felicidade ela se apresenta diante das circunstâncias concretas e reais da nossa vida. Sim. Então, é bom que ele reconheça isso, é bom que ele tenha consciência de que, sim, ele poderia ter feito escolhas diferentes. Talvez ele pudesse estar com uma pessoa melhor, mais compatível com ele, com quem ele fosse construir uma vida mais feliz.
Esse grau de consciência é importante, eu acho, na vida de uma pessoa, sabe? Não, lógico, amiga. Porém, a mulher que ele tem hoje é essa, a conjuntura da vida dele é essa. Diante disso, como ele pode ser feliz? É muito importante que ele busque ser feliz dentro dessa situação dele, entendeu? Lógico, porque é o caminho possível para ele, né? Tipo assim, eu não estou dizendo que não é importante a pessoa ser feliz e tal. Eu só estou dizendo que não é o mais importante da vida a pessoa ser feliz, né? Muitas pessoas vão passar por essa vida sem felicidade ou pouca felicidade. Mas eu não estou dizendo que não é para buscar isso, é para você viver dentro do buraco úmido e frio e escuro, não. Mas eu só quis dizer, assim, acho que mais ou menos isso que você falou. Você conseguir enxergar a sua própria realidade e ver o que você pode fazer com isso. E não tentando negar a sua própria vida, arriscando o inferno. Entendeu? Que, por exemplo, eu não estou feliz nesse casamento, mas eu casei na igreja, meu irmão. Eu vou fazer o quê? Aceitar o que eu tenho e work around it, né? Tipo, trabalhar com isso, que foi o que foi posto, que foi o que eu mesma escolhi, mesmo que quando eu escolhi eu não tinha consciência total, mas foi o que eu escolhi e agora eu vou assumir essas consequências e trabalhar com isso, porque vai ver, isso aqui é o caminho da minha salvação. Ou eu vou simplesmente, né? Vou, sei lá, abandonar o barco e foda-se, porque eu preciso ficar feliz aqui em Champagne. Entendeu? Champagne é o nome da cidade que eu moro. Enfim. Entendeu? Os meninos desligaram 5 minutos de mulher falando, eles... A pia cheia de prato esperando para lavar. A casa só tem poeira e ninguém para limpar. Oi. O homem aqui. Sábio, ficar em silêncio. A gente sabe ficar quieto, cara. Sou bom de ficar aqui quieto na minha, que é o melhor que eu faço. É uma grande habilidade pro homem. Você tem 3 filhos? Quem, eu? Aham. 3. Quem mais tem menina aqui? 3. 1? Tem a Oli, né? Vocês têm menina, não? Uma baby girl. Não? Opa, tem. Eu ainda não. Ainda não. Ele tem uma dentro da barriga. Isso. Ainda não chegou. Tá chegando. Tá chegando. Tá aí, tá chegando. Força, guerreiro. Estamos animados. Cara, sabe uma coisa interessante de filhos, assim, de forma geral, é que eles sempre se mostram como a âncora que te conecta, que faz a ponte entre o mundo transcendental e o mundo real. Então, sempre que você se vê numa situação como essa que a gente acabou de ler, pô, seu mundo está dissolvendo. E olha que interessante, ele nem tinha filho, né, quando isso aconteceu, ele foi ter depois, então ele ainda teve escolha, né? Pera, eu vou ter mais esse vínculo ou não, né? Mas se ele tivesse antes ou depois, acho que mudaria pouco. Quando ele conta isso, que a menina nasceu, eu senti uma dorzinha no coração. Porque você ainda podia... Ele ainda podia voltar atrás, né? Não podia, já estava casado, não podia. Já tava! Podia, né? Porque assim, você pode levar para um padre e analisar. Tem aquela questão que Mal levantou ali. Será que essa mulher, diante de tudo que ele fala, será que essa mulher tinha consciência do que estava fazendo? Talvez esse casamento seja nulo. Não é fácil assim, não. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que não é fácil. Falou com o padre, tá falado. Praticamente impossío. O Henrique VIII tentou muito, Rai. Ele tentou muito. Não conseguiu dar o maior problema por causa disso. Mas né? Mas ele era rei. Eu tô dizendo que existe essa possibilidade, entendeu? Fundou uma religião. Eu conheço alguns casais com nulidade, mas que tiveram. Mas é muito grave. Tem que ser uma coisa muito grave. É grave, mas pode acontecer. Grave, o que eu estou dizendo pode acontecer. Agora, depois que você tem um filho, podem anular 50 casamentos seus. Você vai permanecer conectado àquela pessoa para sempre. Então, essa mulher sempre é a mãe da filha dele, entendeu? Mas o filho é mais do que uma conexão que você tem com aquela pessoa em específico. Até porque, vamos ser bem sinceros, o homem, se ele quiser, ele deixa o filho com a mãe e ele mexe o pé pro Pará. E ninguém nunca mais acha ele. Ele vai formar uma outra família lá no Pará. Se cada um tiver consciência... Clássico. Se mas vire. Ele ama filho. Clássico. Não, sim. Ele específico, sim. Mas o filho
ele faz a conexão entre você e Deus, né? Transcendente, você e Deus, quando o mundo está dissolvendo ao seu redor, assim, quando você se vê numa situação de vida que é uma situação tão complexa, que você começa a repensar, assim, todas as possibilidades, todas as escolhas que você já tomou possíveis na sua vida. Peraí, eu queria ter ido para Paris fazer meu doutorado, ou eu queria ter largado tudo e vender minha arte na praia, eu queria ter feito isso. Nossa, tantas possibilidades, meu Deus. Meu pai não me deixou fazer isso, eu queria ter sido jogador de futebol, meu joelho estourou quando eu estava no 15 de Piracicaba. Tive todas essas chances, e esse ressentimento começa a alimentar a alma, começa a te sugar, e você começa a virar aquele Precious do anel lá. É sempre o filho que aparece para te resgatar, é sempre a criança. Nesse relato, a criança aparece muito de forma... Olha, a gente tem uma filha, né? Então ela aparece assim, como um raio de luz. E em todas as grandes obras de arte, assim, as crianças, elas surgem assim e dizem: oi, peraí, eu tô aqui. Nossa, peraí, sério que você tá cogitando aí? Como é que a sua vida seria diferente? Como que você seria mais feliz se você fosse modelo no Cazaquistão e não dona de casa aqui no Japalão? Mas eu tô aqui, né? E aí, se você fosse modelo lá, eu não estaria aqui. Aí no dia a dia, talvez isso não fique tão óbvio, mas quando isso é traduzido assim em narrativas melhor colocadas, isso fica muito claro. Por isso que talvez eu tenha chorado, né, escutando isso aí, porque aí eu começo a lembrar outras situações assim parecidas com que envolvem também maternidade, que envolvem crianças. Isso sempre mexe muito comigo, gente. Que a criança não pediu para nascer, entendeu? Então não coloquem as crianças nas merdas que vocês fizeram no passado. As crianças não têm culpa, elas só querem ser amadas, elas só querem ter o papai e a mamãe delas ali juntinho com vocês, colocando as bochechinhas ali assim, elas só querem voltar à noite. Tu tem quantos filhos, Débora? Eu tenho um só. Também. Mas ele só quer chegar aqui assim e tá seguro, sabe? Ele não precisa de... minha Tule, rapaz. Todo mundo chorando agora, vamos, todos juntos. Mas é isso mesmo, galera. Não vamos... muito pertinente tudo que Débora falou, que Raíssa falou. Eu acho que é por aí. E por isso que a gente se emociona também aqui com... Tem um show. Eu acho que tem um ponto do relato dele que eu acho muito relevante, que às vezes o pessoal não toca muito. Eu até brinco muito com os meninos quando eu converso, que eu detesto o si quando ele é usado para decisões das pessoas. O si, para mim, ele tem que ser utilizado na estatística e na matemática. Ele não existe na vida. Porque as pessoas precisam prestar mais atenção na tomada de decisão delas. A verdade é isso. Naquele momento lá atrás, que estava namorando, que estava colocando... É ali que você tem que tomar a decisão. Se naquele momento você toma uma decisão, poxa, eu estava muito novo para tomar a decisão. Cara, então não toma. Pergunta para alguém, né? Eu acho que antigamente, a gente já discutiu isso no Vida de Gado algumas vezes. Vida de Gado? Acho que foi no Vida de Gado, falando que antigamente, quando você ia pedir, por exemplo, uma menina em casamento, aí você tinha que conversar com o pai, aí o pai tinha que conversar com o cara, e aí as suas amigas tinham que sair para ver se o cara era legal, o cara tinha que ser um cara... Isso aí, na verdade, era um monte de gente te ajudando a decidir. Entendeu? Então, se você está novo ou nova para tomar essa decisão, então não tome, ou tome a decisão de não tomar ali, é melhor, porque essa questão de, se eu tivesse, por causa daquele sinal, eu não tivesse casado com ela, provavelmente ele ia procurar uma rapariga igual. Ele ia continuar, a mentalidade dele ia ser a mesma. Ele ia no mesmo era a pessoa lugar. que ele era, né? Porque ele era aquilo ali, ele tomava aquela decisão, ele podia falar assim, não vou com essa minha não, mas ele vai buscar uma minha na esquina que era idêntica àquela ali. E ou até todo pior. Mundo já teve amigos ou amigas que saem namorando em sequência e parece que os namorados ou namoradas são idênticos. Até porque ele era um gordinho viciado em pornografia, em Emanuele. Perfeito, Mané. Lembra disso do relato. Mas essa questão de, cara, como é que eu tomo decisões? Eu vou tomar uma decisão, por exemplo, de casar, ir na igreja, na frente de um padre e coisa e tal, e depois ter um filho. Então, como é que eu estou tomando essa decisão aqui para realmente evoluir? Porque depois não existe si. Não existe. Para decisões humanas não existe si. Você não tem outro mundo que, eu poderia ser modelo. Não, você não é.
Entendeu? Você não é. Eu poderia ser mãe? Não, você não é. Então, e pronto. Você pode talvez ser daqui para frente, dependendo, mas agora você não é. É boa essa colocação, meu nego, porque também pela forma que a ordem cronológica que as coisas acontecem, a forma como ele narra, parece que várias decisões foram tomadas porque era o próximo passo a ser tomado, entendeu? Tipo, terminamos a faculdade, nos casamos, porque é isso que as pessoas fazem quando terminam a faculdade, né? Se você tem uma namorada, se você se formou e tá ganhando dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai se casar. E uma vez que estamos casados, qual é o próximo passo? É ter filhos. E aí as pessoas vão tomando as decisões assim, porque estão seguindo uma listinha. Eu vejo isso na vida de muita gente. Gente que eu acompanho no Instagram, gente que eu conheço, gente próxima, gente... É isso, sabe? Às vezes, para mulher, isso acontece muito, porque tem o tal de relógio biológico, né? Então, quando o relógio biológico bate, assim, estou com esse namorado, já fiz 25 anos, tenho que casar, caso. Agora já estou fazendo 30, tenho que ter filho, tenho. E as pessoas não param para pensar no peso da decisão em si. Parece que é só um... Tipo, sei lá, tô com um namorado, nem gosto muito dele, mas se eu acabar com ele, com quem eu vou ficar? Eu já tenho essa idade, está na hora de casar, vou casar. Nossa, sabe? já vi muito isso. Então, me parece que é meio que isso. O cara tava assim, já namoro, já estou com ela há 8 anos, nos formamos, estamos ganhando dinheiro. Qual é o próximo passo dessa relação? Casar. Tipo... e também uma parada que eu percebi assim, no final, quando ele fala dela, né? Ele fala assim, porque eu sinto que ela não tá fria na igreja e coisa e tal. Tipo assim, eu não sei, esse olhar como se fosse uma lupa em cima dela, eu não vi nenhuma coisa dele falando o seguinte, poxa, né? Ela é uma mãe incrível. Ou, poxa, quando a gente está sozinho, às vezes a gente sai, ela é uma companhia legal, ele não tem esse olhar, só essa lupa em cima para colocar. Então, quer dizer, ele casou lá atrás, aí ele pegou uma menina que falou assim, poxa, essa menina vai ser o meu troféuzinho aqui, mas nem pensou o que ela tinha quando ela começou a dar errado, a engasgar o motor ali, ele começou a pensar nas coisas e que ele devia ter pensado lá atrás, e agora o pensamento dele é tipo assim, cara, legal, o Maré que eu comprei, ele vem com o motor engasgado. Ele vem. Ele vai vir com o motor engasgado mesmo, e aí eu vou trabalhar com ele aqui, vou colocar gasolina todo dia, vou ver o que eu faço, mas é o Maré que eu comprei. Entendeu? E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.